Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar fatores que afetam a cinética química, ou seja, a velocidade das reações e como é que eles produzem reações mais rápidas ou mais lentas. E por quê? Vamos lá. Bom, de forma geral, a gente pode considerar os seguintes fatores principais. Então, temperatura afeta a velocidade das reações, superfície de contato, concentração dos reagentes e catalisador. E agora a gente vai ver com mais detalhes cada um deles. Pois bem, mas antes, vamos relembrar um ponto muito importante, que a gente já viu nas aulas de cinética com este professor que aqui vos fala. Então, a questão do choque efetivo. Então, assim, algumas colisões para os reagentes, né, numa reação química fazerem produtos, eles vão precisar, né, de uma energia de ativação, e essa energia de ativação vai possibilitar, então, que eles tenham uma energia de movimento, uma energia cinética, né? Cinética representa movimento, para que eles tenham colisões com energia suficiente para que a reação aconteça. Não é verdade? Porque eu preciso enfraquecer ligações dos reagentes e fortalecer reações dos produtos. Então, isso só vai acontecer se a colisão tiver uma energia suficiente dos compostos, não é verdade? Então, eu preciso de uma energia cinética suficiente dos reagentes para que a reação aconteça. Outro ponto muito importante é o encaixe, né, dos compostos na reação. Então, determinadas colisões vão acontecer com um encaixe adequado para a reação química e, portanto, favorece a produção de novos compostos, ou o encaixe não está adequado. Nesse caso, a reação não acontece, né? Então, eu preciso de dois fatores: uma configuração espacial adequada e energia suficiente cinética. Bom, e a gente viu também, né, que a energia de ativação ela é necessária, é aquela energia inicial necessária para que a gente consiga iniciar a reação química, né? Então eu preciso oferecer uma energia cinética suficiente para as moléculas reagirem. E a gente viu que a energia de ativação ela também está intimamente relacionada com a velocidade da reação. Por quê? Porque, né, se eu tenho uma energia de ativação alta, significa que para os meus reagentes virarem produtos, eles vão ter que superar uma barreira energética, eles vão precisar de bastante energia para conseguir chegar até o resultado final da reação química. Então, a energia de ativação alta vai dificultar a reação. O que dificulta a reação torna ela mais lenta, não é verdade? Então, aqui a energia do pico máximo é do complexo ativado, que é um estado intermediário entre reagentes e produtos. Agora, comparativamente, se eu tenho uma outra reação com uma energia de ativação menor, é mais fácil dos reagentes atingirem, né, o estado de complexo ativado e, portanto, formarem produtos. Então, se a gente comparar esses dois gráficos, a reação da esquerda, que tem uma energia de ativação maior, ela é mais lenta, né? E a reação da direita, que tem uma energia de ativação menor, ela é mais rápida, porque é mais fácil dos reagentes virarem produtos. Então, energia de ativação e velocidade de reação são inversamente proporcionais. Bom, lembra da chuva? Né? Quantas vezes você já viu na vida, ou de repente até em noticiários, de que existe uma probabilidade de chuva para amanhã, né? Então, as previsões do tempo. Então, não chama previsão à toa, não é? Previsão é porque existem indícios de que pode ser que chova, mas não é fato que vai chover, né? A gente não pode garantir que vai chover, a gente pode estudar na probabilidade de chuva, mas às vezes não chove, às vezes estava previsto e não chove. Então a gente tem que contar aí com essa questão da probabilidade. Probabilidade não é certeza do evento. Então, para química, para uma reação química é a mesma coisa. Nem todos os choques, nem todas as colisões geram reações químicas, né? As moléculas ficam lá se batendo, tipo carrinho de bate-bate, mas algumas geram produtos, outras não. Pense numa reação química em termos de probabilidade de ocorrência. Quando você pensar, né, que os compostos estão se batendo e alguns deles vão gerar choques efetivos, ou seja, produzem, né, novos compostos, geram produtos, então aí sim você está
pensando adequadamente em termos do sistema real do que está acontecendo nas reações químicas. Por quê? Você está pensando em termos de probabilidade de ocorrência, não é certeza de que vai acontecer. Pode ser que aconteça a reação química, mas pode ser que a colisão não seja efetiva. Então, existem fatores que aumentam as chances desses choques serem efetivos e outros fatores que diminuem essas chances. Então, esses fatores que aumentam a probabilidade, né, de uma reação acontecer, eles vão acelerar uma reação. E os fatores que diminuem a probabilidade dela acontecer, elas desaceleram a reação, tornam ela mais lenta. Óbvio. Então, como que é com a temperatura? Então, assim, quando queremos cozinhar mais rápido, nós normalmente aumentamos o fogo do fogão, não é verdade? Você quer fazer um meletão lá super rápido, você está com pressa, você aumenta o fogo do fogão, porque você aumenta a temperatura. Então, aumentando a temperatura, né, você vai conseguir fazer com que a reação aconteça mais rápido, e aí o ovo frita mais rápido. Pois bem, então o aumento da temperatura está agilizando o processo de fritura do ovo. Então, a reação da fritura está mais rápida. Muitas vezes o corpo, para lutar contra uma infecção, né, ou para controlar uma infecção, o que ele faz? Ele aumenta a temperatura corpórea, porque muitas reações químicas, metabólicas, relacionadas ao controle da infecção, elas vão acontecer a partir de uma temperatura mais elevada. Então, o que o corpo faz? Ele aciona mecanismos metabólicos de aumento da temperatura, um aumento programado da temperatura, então ele se direciona para isso, a gente fica em febre, né? A gente fica febril, e esse estado febril faz com que a nossa temperatura então corpórea aumente, e neste momento algumas reações metabólicas são facilitadas, são aceleradas, né? Elas vão ser promovidas justamente pelo aumento da temperatura. A mesma coisa, né? As frutas, verduras, legumes, os alimentos, eles amadurecem mais rápido no calor e apodrecem também mais rápido no calor. Por que que isso acontece? Por causa do aumento da temperatura ambiente. Então, esse aumento da temperatura favorece com que as reações metabólicas de putrefação ou de amadurecimento de um alimento aconteçam de forma mais rápida. Então, a mesma coisa para quando eu quero conservar os alimentos. Então, é o efeito contrário. Eu quero, ao invés de amadurecer ou apodrecer um alimento, eu quero conservá-lo, eu quero retardar o efeito de amadurecimento e apodrecimento. E aí eu coloco, então, na geladeira, porque na geladeira o frio vai desacelerar as reações químicas de apodrecimento. Bom, então, depois de todos esses exemplos, qual é a relação real da temperatura com o aumento das velocidades das reações, né? O que acontece? Olha só que interessante essa imagem. Então, aqui ela mostra, né, vários... eu posso entender como átomos ou como substâncias em movimento, e eles estão interagindo. A gente pode entender que eles estão fazendo choques, né, entre si. Então, essas substâncias estão se chocando com uma boa velocidade. Elas têm energia cinética, energia de movimento para se chocar. O que acontece é que com o aumento da temperatura, você aumenta o grau de agitação das partículas, então elas vão ter mais movimento, elas se agitam mais. E se aumenta o grau de agitação, você aumenta a frequência de choques. E se aumenta a frequência de choques, você aumenta a probabilidade e as chances de acontecerem choques com maior energia e choques efetivos. Então, o aumento da velocidade acontece a partir do aumento da temperatura por conta disso. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das partículas. Aumenta a probabilidade de choques efetivos e, com isso, a temperatura aumenta a rapidez de uma reação. Portanto, o frio faz o contrário, né? O frio diminui a rapidez ou deixa a reação mais lenta. Então, um item, né, além da questão da temperatura, é a questão da pressão. O fator pressão, ele está relacionado, então, para gases, né, substâncias ou sistemas gasosos, vão sofrer a influência da pressão. Mas, na verdade, o que a pressão faz, né, quando a gente quer cozinhar um feijão mais rápido, a gente põe na panela de pressão. Então, ele cozinha mais rápido, ou seja, a reação de cozimento, ela é acelerada, colocando na pressão. Mas o que está em jogo aí? A questão é a seguinte, o aumento da pressão faz aumentar a temperatura, né? Então, isso é sabido. Para um sistema gasoso, se você aumenta a pressão sobre o gás, ele vai ter mais colisões.
e aí esse aumento de colisões faz com que aumente a temperatura. Então, o que está em jogo no aumento da pressão dos sistemas gasosos não é a pressão em si, é o aumento da temperatura como consequência do aumento da pressão. Então, se você tem um gás, né, dentro de um recipiente e você aumenta essa pressão desse gás, ele vai se agitar muito mais, e essa agitação muito mais representa o aumento da temperatura. Então, o aumento da pressão faz aumentar a temperatura, o que aumenta a probabilidade de choques efetivos, a pressão aumenta a rapidez de uma reação. Quando eu falo de sistemas gasosos, professor, mas dentro da minha panela de pressão eu pus feijão que é sólido e água que é líquida. Gente, tudo bem, né? Mas a água não entra em ebulição, não vai virar gás? O que aumenta lá dentro é a pressão do gás, que vai aumentar a temperatura de forma geral. Então, tem pressão lá dentro, tem gás lá dentro da panela de pressão, por isso que as reações de cozimento são mais rápidas. Tem um outro fator que é a superfície de contato. Olha só que interessante. Vamos considerar aqui comprimidos efervescentes. Então, todo comprimido efervescente tem uma reação química com a água que libera gases. Então, um dos produtos dessas reações é a liberação de gases, né? É até gostosinho, né? Você toma uns comprimidinhos efervescentes, assim, tem aquele gásinho, mas lembre-se de não tomar nenhum medicamento se não for por receita médica, né? Não vai tomar por conta própria. Mas assim, você joga lá o comprimido efervescente na água, ele começa a borbulhar e forma esses gases. Gases são os produtos da reação. Se você jogar o comprimido inteiro, ele vai ter uma velocidade de formação de gases. Se você amassar esse comprimido e pulverizar, transformar ele em pozinho e jogar na água, ele vai reagir muito mais rápido, né? Então a formação de gases vai ser muito mais rápida, vai ser mais instantânea, praticamente, quando comparado ao comprimido inteiro. E o que está em jogo aqui? É que é a relação de superfície de contato, ou seja, como a água vai precisar reagir com os compostos químicos dos comprimidos efervescentes, quando você tem um comprimido inteiro, a água ela vai interagir só com a parte superficial do comprimido. Então, aonde a água interagir com o comprimido, você tem reação química e formação de gás. Então, a decomposição do comprimido em gás e outros compostos vai acontecendo aos poucos, tá? Somente a partir da hora que a água entra em contato com a casquinha do comprimido. E aos poucos ele vai se desintegrando e formando gás. Agora, se você pulveriza, as pequenas e diminutas partículas de comprimido pulverizados, transformados em pó, vão entrar em contato com a água muito mais rápido, né? Porque você tem mais o quê? Superfície de contato dos reagentes. Você aumenta a área de contato entre os reagentes, né? No caso do comprimido com a água. Por isso que a reação é mais rápida. Vamos pensar no processo de ferrugem, né? O processo de ferrugem, ele é um processo onde o ferro, tipo uma barra de ferro, um prego, ele reage com o oxigênio do ar e com a umidade do ar, inclusive, formando óxidos de ferro. E aí vai dar aquele aspecto laranja, meio terroso, né? Que é o que a gente chama de ferrugem. Então, os pregos, eles enferrujam com o tempo, né? A palha de aço, que também contém ferro, também enferruja. Só que a palha de aço, comparativamente com o ferro, se você deixar um prego novo e uma palha de aço nova, né, em contato com a umidade na cozinha, úmidos, num potinho, você vai perceber que em um dia, dois, a palha de aço está muito enferrujada. E o prego ainda não começou a se enferrujar. É muito provável que o prego vai se enferrujar depois de muitos e muitos tempos. Então, o que determina a diferença de velocidade de reação de formação da ferrugem nesse caso? Considerando que os dois processos são similares, né? A produção da oxidação do ferro. O que acontece é que a área superficial, né? Já que o ferro vai precisar reagir com o oxigênio do ar e a umidade do ar, então, como na palha de aço você tem pequenos fios, você permite que este ar úmido e contendo oxigênio entre, né, nas entrelinhas da palha de aço, reagindo com mais áreas, né? Ele tem mais contato com o ferro para reagir. Por isso que a reação é muito rápida. Agora, no prego, a reação de ferrugem vai se dar somente na superfície do prego, né? O interior ainda não vai
está enferrujado. Claro, depois de muito tempo ele também se enferruja aos pouquinhos, mas é mais lento. E o fator aqui é a superfície de contato. Então, vamos comparar esses dois sistemas, né? Então, desse lado eu tenho esse quadrado e desse outro lado eu tenho esses diminutos quadradinhos. Ambos os sistemas têm a mesma área, né? Eles têm a mesma área. Se a gente juntar esses quadradinhos, vai dar a mesma área. Porém, o perímetro, ou seja, esses cantinhos dos quadradinhos, nesse segundo sistema, ele é muito maior. Ou seja, se isso aqui fosse reagentes de uma reação química, olha só, nesse sistema, você tem pouca área de contato, né? Portanto, menor probabilidade de choques com outros reagentes. Aqui você tem muita área de contato. Pense na palha de aço, né? Então a palha de aço está aqui, aqui tem ferro, ferro, ferro. O oxigênio pode entrar em todos esses cantinhos, pode entrar aqui no meio e a reação é mais rápida. Agora, no prego, você tem um metal maciço, dentro tem ferro, você não tem espaço, e aí a única probabilidade de reação acontece na superfície, portanto, a reação vai ser mais lenta no prego e mais rápida na palha de aço, justamente porque eu tenho mais área de contato dos reagentes. Aqui eu tenho maior superfície exposta, no caso da palha de aço, a reação vai ser mais rápida. Quanto maior a superfície de contato entre reagentes, maior a velocidade da reação, porque aumenta a frequência das colisões. Maior a quantidade de colisões efetivas e aumenta a velocidade da reação. Isso acontece, por exemplo, numa combustão que acontece com oxigênio concentrado. Então, no ar, aqui a gente tem um exemplo, né? O cientista está pegando ali uma vela, ele tem, vamos imaginar que seja um papel, esse papel ele bota para queimar, a reação de combustão é com o oxigênio do ar, então ela acontece mais ou menos chinfrim. Na hora que ele leva esse papel, para um tubo que tem bastante oxigênio, você percebe que a reação ela acontece muito mais rápida. Olha só, aumenta a velocidade da reação. Porque nesse tubo, você tem uma concentração maior de oxigênio. Então, dentro desse tubo foi colocado propositalmente gás oxigênio. Então, a concentração de gás oxigênio da atmosfera é baixa, comparativamente, com a dentro desse tubo. Então, na hora que você leva o papel em chamas, que está reagindo com gás oxigênio da atmosfera, você tem uma velocidade da reação. Na hora que você leva ele para dentro de um tubo que tem muito gás oxigênio, você acelera a reação. Ela fica mais rápida, dá para perceber. Por quê? Porque aumenta a quantidade, o teor, a concentração de gás oxigênio. A mesma coisa acontece com essa vela, né? Então, você tem a vela entrando em combustão com o oxigênio do ar, mas a partir do momento que você põe um copo em cima dela, você prende o oxigênio dentro do copo e a concentração de gás oxigênio no copo vai diminuindo porque ele está sendo consumido na reação. Então, se a concentração de gás oxigênio diminui, a velocidade da reação vai diminuindo. Então, a combustão vai ficando fraquinha, 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 até morrer de vez, quando acaba o oxigênio de dentro do copo. Então, a concentração do oxigênio cai aos pouquinhos e apaga a vela. Então, a reação vai desacelerando. Então, o fator concentração, vamos dar uma olhadinha, né? Considera a reação A mais B formando o produto C. Suponha que, então, você tem aqui no início esse sistema com pouquinhos reagentes. E agora, você tem outro sistema, vamos comparar esses dois sistemas. Você tem outro sistema com muito mais reagentes. A concentração dos reagentes A e B é muito maior nesse segundo caso. O que acontece aqui? A reação não é dependente da frequência de choques? Então, quanto maior a frequência de choques, não aumenta a probabilidade de ter choques efetivos? Pois bem, quanto maior a concentração de reagentes, maior a frequência de colisões. E, portanto, aumenta a probabilidade das colisões. E, portanto, aumenta a velocidade da reação. Então, se eu for comparar esses dois sistemas, esse sistema que tem reagentes menos concentrados possui menor teor de reagentes, menor a probabilidade de colisões. Né? Você diminui a frequência de colisões,
menor a probabilidade de choques efetivos, diminui a velocidade da reação. Este sistema, ele tem bastante reagentes, aumenta a concentração de reagentes, portanto, aumenta a frequência de colisões e aumenta a velocidade da reação. Catalisadores, a gente já estudou isso na aula passada. Então, se você não viu esse assunto ainda, vá lá para o vídeo de energia de ativação e catalisadores. E aí você vai aprender com mais detalhes a influência dos catalisadores. Mas vamos dar uma pincelada nisso novamente. Então, os catalisadores são substâncias químicas especiais que não são consumidas na reação, né? Portanto, elas não são reagentes. Eles têm a capacidade de diminuir a energia de ativação, ou seja, elas favorecem a reação, ela fica mais rápida, portanto, aumentam a velocidade da reação e devem estar disponíveis para outras reações subsequentes. Então, o catalisador é isso, ele vai lá, ajuda uma reação a acontecer e ele vai estar disponível para novas reações acontecerem. Então, na química, quando eu falo de equação química para mostrar a reação, eu tenho reagentes à esquerda, eu tenho a seta mostrando que teve transformação e os meus produtos à direita. Quando eu tenho catalisador, normalmente eles são indicados em cima da seta, tá? Essa é uma indicação comum de catalisadores na química. Por exemplo, essa reação do destilose com hidrogênio, e aí o catalisador está sendo referenciado em cima dessa seta para formar o xilitol. Ou seja, eu entendo que essa reação é catalisada, porque existe uma substância, que é o catalisador, em cima da seta da reação. Bom, então, já que os catalisadores eles diminuem a energia de ativação, é mais fácil, né, dos reagentes virarem produtos. Então, você muitas vezes vai encontrar esses gráficos de cinética química, né, onde tem o caminho da reação aqui no eixo X, no eixo Y tem a energia. Então, aqui está a energia dos reagentes, aqui está a energia dos produtos. E os reagentes, então, normalmente, sem o catalisador, eles vão ter que passar por essa barreira energética até virar o complexo ativado e depois formar produtos. Olha a dificuldade que é subir toda essa montanha. A reação é mais lenta, a reação sem o catalisador. Agora, quando tem catalisador, a reação, olha o que ele faz. Como ele diminui a energia de ativação, o morrinho da energia de ativação fica menor. Então, é mais fácil para os reagentes passarem essa barreira e formarem produtos. Então, a reação sem catalisador é mais lenta e a com catalisador é mais rápida. Lembre-se sempre disso, por favor. Aqui é um exemplo de uma hidrogenação catalítica, né? Onde este eteno reage com gás hidrogênio e claramente essa reação acontece sob catálise química. E o catalisador, no caso aqui, é um metal, o níquel. E esse triangulinho representa que a catálise, que essa reação acontece também sob a dependência de calor. Ou seja, se você não der calor para o sistema, ela não reage. Então, o níquel é o catalisador e o triangulinho é a letra D maiúscula do grego, que é a letra delta e significa um processo endotérmico, dependente de calor. Bom, as enzimas são classes especiais de catalisadores, né? Dentro do corpo humano existem milhões de reações químicas acontecendo ao mesmo tempo. E se não tivessem as enzimas, esses catalisadores que favorecem e aceleram as reações químicas biológicas, a gente precisaria de temperaturas muito elevadas no corpo para que tudo isso de reações acontecessem. Isso seria insuficiente para a vida humana e a vida de outros seres vivos. Então, a gente precisaria de altíssimas temperaturas, isso seria insustentável para a vida humana. Então, é aí que entra o papel das enzimas, que são catalisadores biológicos. Normalmente, elas são proteínas, né? Então, aqui tem a proteína, que vai trabalhar como uma enzima. Ela tem sítios de ação, esses sítios recebem os substratos são os reagentes, né? Eles vão reagir. Então, como eles têm sítios de encaixe, os substratos encaixam aqui nesses sítios, e esse encaixe, lembra de um dos fatores da reação para choques efetivos? É o encaixe. Como as enzimas têm encaixe para os reagentes, eles vêm, o substrato encaixa, e aí a reação acontece. Então, as enzimas, elas facilitam o encaixe e o encontro dos reagentes. E aí, ó, os produtos, né, vão sendo formados e saem da enzima. Quando saem da enzima, a enzima continua intacta, pronta para fazer novas reações. Por isso que
os catalisadores aceleram muito as reações, porque você tem um substrato, se ligam nas enzimas, reagem, formam produtos, saem da enzima e ela está novinha em folha para novas reações. Como exemplo, a decomposição do peróxido de hidrogênio, né? Essa é uma reação muito lenta, então a água oxigenada você não vai ver formando gás, bolhas de gás oxigênio normalmente, porque a reação é lenta, mas se você adicionar uma rodela de batata crua, você vai ver que a reação acontece muito rápida, você vai ver até bolinhas de gás. E se você tiver um corte, sangrar um pouquinho e adicionar um pouco de água oxigenada, você vai ver que vai formar gás muito rápido. Por quê? Porque tanto na batata quanto no sangue existe um catalisador biológico, uma enzima chamada catalase. E a catalase, ela é um catalisador que degrada a reação de degradação, né, do peróxido de hidrogênio. Então essa reação é muito rápida na presença da catalase. Por isso que você vê muito facilmente a formação de gases. Qual é o gás liberado? O oxigênio. Então olha só, essa é uma imagem, né? Tem um becker, uma rodelinha de batata, e aqui tem água oxigenada, você jogou a rodelinha na água oxigenada, tem que ser batata crua, e aí você vê uma grande formação de bolhas de gás oxigênio. O contrário dos catalisadores, tem muita gente legal no mundo, né? Mas também tem muita gente porreta. Então, as pessoas legais, né, aceleram a nossa felicidade e as pessoas não legais, elas inibem a nossa felicidade. Na química é igual, a gente tem os famosos inibidores. Então, são compostos que eles desaceleram as reações, elas tornam mais lenta ou até mesmo inibem, elas não ocorrem. Então, não são consumidos na reação, aumentam a energia de ativação, diminuem a velocidade da reação, dificultam ou impossibilitam uma reação de acontecer. Como exemplo, alguns conservantes, né, de maquiagens, porque compostos químicos das maquiagens podem se degradar. Então, por exemplo, os parabenos, eles são inibidores dessas reações de degradação e são muito utilizados na indústria farmacêutica e de cosméticos para conservar, porque eles agem como inibidores. Então, minha gente, por enquanto é isso. Bons estudos para vocês. Estudem muito cinética, porque você vai encontrar questões de cinética nos exames vestibulares. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.